Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, Grande ABC Esportes, pessoal, fazendo mais uma retrospectiva do futebol em 2022, né, a quarta, né, envolvendo agora a quinta equipe, né, já falamos do Santo André, Esporte Clube Santo André, falamos do AD São Caetano, falamos do Esporte Clube São Bernardo Futebol Clube, né, e agora estamos falamos do Água Santa também, né, perdão, essa é a sexta equipe, aliás, do ABC, sexto e sétimo, estaremos na letra M, onde falaremos do Grêmio Esportivo Mauaense e do Mauá Futebol Clube. Ambos jogaram o Campeonato Paulista da quarta divisão, sub-23, mais conhecido como segunda divisão, Bzinha, né? Último nível, né? Do estado, pelo menos por enquanto, né? Temos que a B2 vai voltar, né? No ano de 2024, por enquanto. Ainda temos 4 divisões, onde mais uma vez, pessoal, o Mauaense não se preparou devidamente, como já tem há alguns anos, infelizmente, como a gente tem algumas fontes confiáveis, né? Temos até um membro aqui do canal, que chama Rafael Mauá, conhecido nosso, do meu irmão também. Ele acompanha na medida do possível, né, as notícias do Mauense há algum tempo e também do Mauá. Isso muito tudo em cima da hora. Aquela coisa, muitos times têm jogadores de empresários, normalmente os jogadores não são tão bons, né? Não todos são bons, né? E muitas vezes os times têm tempo de sobra, né, para se preparar no calendário. Porém, né, a estrutura é tão fraca, tão pífia, que muitas vezes o time tem que ser montado realmente em cima da hora para ter o menos gasto possível. Então é um negócio complicado mesmo, mas vamos ao que rolou dentro de campo. Começando pela equipe do Mauaense. Né? O Mauaense estava no grupo 6, junto com o próprio Mauá. Nós também tinha a equipe do SCA Brasil, né? Da Grande São Paulo, o Colorado Caieiras, né? O Jabaquara de Santos, voltando, e o Ecos de Suzano. Né? Eram uns 6 grupos de 6 em 2022, né? 36 classificavam os 3 melhores e alguns quartos, né? Para ser mais exato, né? E a equipe do Mauense não foi bem, né? Não se classificou, terminou na quinta colocação, fez 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, fez 11 gols, tomou 16, saldo negativo de -5, né? E coincidência ou não, desde que o Mauá Futebol Clube, se eu não me engano, em 2018 estreou no futebol profissional, o Mauense não passou mais da primeira fase. É uma coincidência, sim, mas e em pouco tempo o Mauá, em todos esses anos, se não me engano, só no primeiro, se não me engano, ele passou de fase, em 2019 para frente, né? E ele passou de até 2, 3 fases, né? Esse ano ele acabou parando na segunda fase, mas sempre à frente. Começou a jogar a Copa São Paulo também. Então o Mauense, né? Infelizmente, né? Mais um ano muito aquém, né? Não que se espere muito do Mauaense, né? Mas, né? Poxa, a torcida, né? Os fiéis, né? Sempre querendo, né? Lógico que seu time renda mais, suba a divisão. O Mauaense que já tem um título da quarta divisão em 2003, né? Jogou a 3 por 2 anos, depois voltou, já tem mais de 10 anos que está nessa divisão, na quarta divisão. Já jogou a Série A2 durante um período, nos anos 80, né? Mas no geral vem fazendo campanhas muito fracas, pífias, diria, né? E não tem conseguido sucesso. Nesse ano, 2022, ele estreou ganhando do SCA Brasil por 3-2 em casa, empatou 0-0 com o Jabaquara, em Santos, e o primeiro clássico, com seu mando, perdeu do Mauá por 2-1, depois empatou o Colorado Caieiras por 2-2, e na última rodada do turno, ganhou de 1-0 do Ecos. Uma campanha até boa, né? Vista de passagem, diga-se de passagem. No retorno empatou fora, em Santana de Parnaíba com o SCA Brasil, por 0-0, e aí começou. Em casa perdeu do Jabaquara por 3-1, empatou com o Mauá 1-1, mando do Mauá, perdeu em casa do Colorado Caieiras por 2-0, e para fechar, né, na última rodada perdeu do Ecos por 4-2. Você vê que o segundo turno o time degringolou, né, completamente, né, entrou, vamos dizer, em frangalhos, né, o que normalmente às vezes acontece antes, às vezes acontece depois, né? Mas, como eu disse, mais uma vez não conseguiu passar sequer da primeira fase. Um ano ruim, como outro, não tem para dizer no mínimo, fraco, muito fraco, né? E não temos perspectivas, pessoal, né? Como as nossas fontes já dizem, né? Tudo é muito em cima da hora, é muito bagunçado, não tem muito
pouquíssimo planejamento, que sabendo que a base do Mauaense tem se estruturado, não é o próprio clube que cuida diretamente, precisa até clubes maiores, né? Às vezes deixam, vamos dizer, terceiriza, vamos dizer assim, passa a base para outros parceiros, né, tomando em conta, parcerias com a prefeitura, o Palmeiras, né, em muitas das suas categorias de base, ele treina e joga em Guarulhos, né, por exemplo, o Palmeiras, né, e a base do Mauaense tem conseguido resultados até interessantes. No Sub-20 do ano passado fez uma campanha até boa, né, ele andou jogando Paulista Cup, fez campanhas muito boas na Paulista Cup, no Sub-15, 17, Sub-10, várias categorias. Quem sabe, pelo menos na base, né, o clube tem uma estrutura melhor, quem sabe o profissional, né, quem sabe consiga fazer algo melhor também. Né? Muito bem, agora vamos falar do Mauá. O Mauá, ao contrário, né, ele passou de fase, mas ele foi líder do seu grupo, né? Ele fez 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcando 12 gols e sofrendo 9, né? Uma campanha, né, para lá de positiva, né? Como eu disse, o Mauá, se ainda não, vamos dizer assim, o Mauá falta um algo a mais, né, para ele chegar de fato, né, conseguir o acesso, mas eu creio que ao contrário do Mauaense, o Mauá está num bom caminho. Tem alguns dirigentes, não sei que eram ligados à equipe do Mauaense e têm conseguido, né, desenvolver o trabalho, né, com mais calma, né, com mais planejamento, né. A sua estreia foi com o Colorado Caíras, empatou 1-1 fora, ganhou do Ecos de 3-1, ganhou do Mauaense, né, comando do Mauaense 2-1, empatou com o Jabaquara 0-0 e ganhou do Sky Brasil 1-0 em Santana de Parnaíba. No retorno, perdeu do Caíras por 2-1, ganhou do Ecos de 2-1 fora, empatou com o Mauaense 1-1, ganhou do Jabaquara em Santos de 1-0, e na última rodada, já classificado, né, perdeu o Sky Brasil por 2-0, né. Na segunda fase, classificando 16 equipes, nós tivemos, perdão, 4 grupos de 4 equipes. O grupo do Mauá era o Rio Branco de Americana, o 15 de Jaú, tradicionalista também, e o Grêmio Prudente, time encardido, que nos últimos 2 anos anteriores, o Grêmio Prudente até conseguiu acesso, né? Tinha chegado nas semifinais, entre os 4 melhores. A estreia do Mauá foi com o 15 de Jaú em casa, perdeu de 2-1, né, perdão, ele ganhou do Rio Branco, 1-0 em Americana, e no segundo jogo perdeu do 15 de Jaú. Mas estava bom ainda, né? Ganhou fora, perdeu. Na terceira rodada, empatou 1 com o Grêmio Prudente, né? Aí no retorno empatou 0-0 com o Grêmio Prudente, fora de casa. É um jogo que era decisivo em Jaú, perdeu do 15 por 3-1. Na última rodada, né, jogando em São Caetano, né, devido ao mau estado do Pedro Benedetti, perdeu de 2-0 do Rio Branco, né? Infelizmente o time deu uma degringolada, né, na parte final do campeonato, mas, né, vamos dizer, era um grupo difícil, né? O 15 de Jaú todo ano briga para subir, ele também não conseguiu acesso mais uma vez, chegou bem perto até as quartas de final, e o Grêmio Prudente, né, simplesmente foi o campeão, né, da quarta divisão, ganhou da Itapirense, né, venceu os 2 jogos, 2-0 e 1-0, né. Mas eu creio que foi um ano, no mínimo, razoável, né? Para a equipe do Mauá, que sempre vem passando de fase, né? Esse foi o grupo 10, perdão, grupo 10 não, grupo 9, 8, perdão, opa, deu uma bugada aqui. O Grêmio Prudente ficou com 14 pontos, o 15 já com 12, o Mauá com 5 e o Rio Branco com 3. Mas o Mauá, eu repito, dentro de suas expectativas, pouco tempo de vida, ele tem no mínimo passado de uma fase da primeira para a segunda, se continuar no caminho certo, né? Contratar jogadores, não, são jovens, né? Porque a categoria exige, né? Assim, com uma certa rodagem, um pouco, talvez alguns treinadores com experiência em acesso, né? Pode sim conseguir o acesso para a Série 3 muito antes, né, do Grêmio Mauaense. Então é isso, pessoal. Se você, pessoal do Mauaense, do Mauá, tiver sugestões, informações, manda para mim, tá? Aqui nos comentários, manda e-mail, curta nosso canal no Facebook, no Instagram, tá bom, galera? Um grande abraço, fui!